Olá, meu amigo e minha amiga. Chegamos ao final da semana pela graça do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por mais uma vez estar com você, a fim de estudar a palavra de Deus e meditar naquilo que o Senhor Jesus gostaria que aprendêssemos nesse dia. Obrigado porque nessa semana você compartilhou esse vídeo e ele chegou a muitos lugares e a muitos corações. Essa é a sua parte nesse ministério. Eu preciso me esforçar, me esmerar no estudo para que eu possa passar para você um conteúdo. E a sua parte é ser esse missionário, essa missionária de Jesus, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, levando a palavra de Deus a eles. Obrigado de coração, continue assim. Se ainda você não fez, se junte a esse esforço para que nós possamos pregar a mais pessoas. Se ainda não é inscrito no nosso canal, lá no YouTube, Lição Fácil Oficial, não perca mais tempo e entre para essa grande família do Lição Fácil, tá bom? Vamos juntos fazer aqui um resumo do que aprendemos nessa semana. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que nós estudamos sobre justificação pela fé, que é a base da nossa esperança. Não há nada em nós, mas nada mesmo, que seja capaz de merecer a salvação. Ninguém poderá, diante de Deus, dizer assim: Senhor, abra aí a porta do céu, porque eu vou entrar. O Senhor é obrigado a me deixar entrar. Porque olha o que eu fiz. Ninguém tem condição de fazer isso. Por uma simples razão. Porque nós somos pecadores e não há como negar. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se considerava um homem pecador. E é assim, meu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha amiga. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais consciência teremos do nosso pecado. Porque nós iremos ver o pecado não como o homem vê, mas como Deus vê. E a primeira pessoa a abominarmos e a condenarmos será nós mesmos. Quer dizer, a única pessoa a ser condenada por nós será nós mesmos. Quando nós chegamos perto de Cristo, como diz Ellen White, sentimos a nossa dessemelhança dele. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, um homem que foi tremendamente abençoado por Deus, que teve o privilégio de, em visão, ver a própria morada do Pai Celestial. Olha o que ele diz acerca de si mesmo no capítulo 7 de Romanos, o versículo 18, que diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Você percebeu aí? Aí lá no verso 24, ele vai dizer assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado, em outras palavras, maldito, em outras palavras, miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa morte terrível que é fruto do pecado? No verso seguinte, ele vai dizer assim, ó, verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E no capítulo 8, olha bem, no capítulo 8, versículo 1, ele arremata a questão dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, Jesus é o nosso grande defensor, o nosso grande escudo. Lá do céu, quando o juiz de toda a terra olhar para nós, ele precisa ver, não eu nem você, ele precisa ver Jesus. Nós precisamos, sabe como uma criança que tem medo e corre para de trás do pai e coloca o pai na sua frente para lhe defender? Nós precisamos ser essa criança. Nós precisamos colocar Jesus à nossa frente e nos esconder atrás dele. Porque quando os olhos do juiz justo nos olhar e ver Jesus, aí, amigo, é salvação na certa. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu ler esse texto para você. Ó. A única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é a fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a
como se fosse justa e a ama tal qual ama seu filho. É assim que a fé é imputada como justiça. Eita, que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre Ele seja louvado. Porque se chegarmos ao céu, chegaremos pela única via de acesso. Todos os homens e mulheres chegarão pela única via de acesso, somente pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Se você obteve vitórias na sua vida espiritual, glória a Deus, porque foi Deus que lhe deu poder para obter. Mas não se sinta, por favor, não se sinta melhor. Não se sinta em vantagem com aquele miserável pecador que ainda não chegou ao seu nível espiritual. Aquele miserável pecador pode ser salvo por Deus, assim como você pode ser. Eu fico pensando assim no rei Manassés. Sacrificou seu filho aos deuses pagãos, perseguiu o profeta Isaías, diz aí a tradição que ele permitiu que Isaías fosse assassinado, sendo colocado em um tronco e cortado pelo meio. Quando Isaías olhou para Manassés, viu a face do seu carrasco, mas não viu alguém que poderia ser salvo, mas alguém que certamente estava sob a condenação, um homem que era antagonista aos planos de Deus. No entanto, diz a Bíblia que Manassés se arrependeu e buscou o Senhor e foi perdoado por Deus. Eu fico pensando, quando chegar no céu, Isaías vendo Manassés, será que ele vai dizer assim: Senhor, peraí, Senhor, você acha que não tem nada errado? Manassés aqui no céu? Meu amigo, minha amiga, Isaías era todo cuidadoso. Era alguém que levava a sério a sua religião. Manassés era um inimigo da religião de Deus. Era um homem pecador, malvado. E, no entanto, o Senhor Deus o salvou porque ele demonstrou fé. Não pelo que ele fez, porque o que ele fez merecia a punição eterna, mas pela fé que ele exerceu em Deus, o Senhor Jesus o justificou. Não se considere melhor porque você obteve alguma vantagem espiritual. Todos nós devemos ser melhores, todos nós devemos buscar cada dia santificação, todos nós devemos dar bom testemunho da nossa fé. Isso é fruto de um bom relacionamento com Deus. Mas quanto mais próximo de Cristo estivermos, mais sentimos a nossa semelhança dele. Mais gratidão teremos por Jesus, porque olharemos o pecado como ele olha, como ele o considera. E perceberemos, meu Deus, se o Senhor foi capaz de me salvar, o que eu devo fazer a não ser cair de joelhos ante a sua presença em agradecimento e reconhecimento da sua misericórdia e bondade? Coisa maravilhosa, né? Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar, meu amigo, minha amiga. Fortaleça a sua fé. Se você foi longe demais, se você cometeu um pecado que, na sua opinião, é um pecado grave, quero lhe dizer que você não deve chegar ao desespero. Se entristeça, é claro. Arrependa-se, é claro. Caia de joelhos e peça perdão. E você vai ser levantado dessa lação como alguém que nunca cometeu tal pecado. Essa é a promessa que o Senhor Jesus nos dá. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu pergunto, você já se colocou nas mãos de Jesus hoje? Eu lhe pergunto, você já o aceitou como seu substituto, como seu sacrifício, como o pagamento da sua dívida? Se você não aceitou a Jesus como Senhor e seu Salvador, eu recomendo que você o faça agora, para que hoje você tenha certeza da sua salvação. Ore comigo. Querido Pai Celestial, no nome sagrado de Jesus, queremos te agradecer. Não há palavras em nossos lábios capazes de demonstrar nossa gratidão pelo que o Senhor foi capaz de fazer para nos salvar. Aceitamos a Jesus, aceitamos o seu sacrifício e oferecemos esse sacrifício
diante do Senhor por nós, o sangue imaculado, precioso do nosso Salvador. E é nesse sangue, Senhor, que confiamos e é por ele que pedimos a nossa salvação, a absolvição e justificação. Em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, foi muito bom estar com você. Semana que vem, começando amanhã, começaremos uma nova jornada espiritual, um novo tema da Palavra de Deus, a vida na nova aliança, e eu espero ansiosamente por você. Aproveite bem a sua sexta-feira e tenha um ótimo final de semana na presença de Jesus.